Olá, meu nome é Rafael Andrade, eu tenho 34 anos, sou morador de Petrópolis, tive alta recentemente, estou me recuperando do Covid-19. Para falar dos primeiros sintomas, eu vou falar da viagem. Eu fiz uma viagem para o Maranhão, com escala em São Paulo, e eu retornei para Petrópolis no dia 22. No dia 22, como essa epidemia ela estourou no meio da minha viagem, eu estava relativamente isolado, eu não sabia muito o que tinha que fazer ou o que não tinha. Fui me informando durante a viagem de volta e mesmo não sentindo nada, eu já cheguei aqui em isolamento. Já comecei a fazer o isolamento justamente porque eu sabia que eu estava em grupo de risco. Tinha passado por alguns aeroportos, por cidades que tinham contaminação. Então, no dia 25, eu cheguei em Petrópolis, perdão, no dia 22 eu cheguei em Petrópolis, e no dia 25 eu comecei a sentir uma leve febre, febre baixa, 37,4, 37,6. Não me preocupei com a febre, justamente por conta da recomendação do Ministério da Saúde de ficar em casa. Então, não me preocupei num primeiro momento com essa febre, porém, essa febre ela foi persistindo e eu não tive praticamente mais nenhum outro sintoma. Eu não tive tosse, eu não tive coriza. A única coisa que me incomodava era uma indisposição, muito provavelmente por conta da febre, e eu tive muita dor nos olhos. Não perdi paladar, não perdi olfato, nada disso. Porém, do dia 2 para o dia 3, eu comecei a sentir que a minha via respiratória ela estava um pouco comprometida. Eu não senti nenhum tipo de falta de ar. O que eu senti foi quando eu respirava, tinha uma certa, é até difícil falar, uma certa ronqueira, quando eu fazia uma respiração mais profunda. Respirando normalmente, não dava para identificar. Então, como a febre ela estava persistente, eu resolvi procurar um hospital no dia seguinte, e chegando no hospital, eu fiz todos os exames, fizemos a tomografia, tinha a triagem, fui muito bem atendido, prontamente atendido, é importante salientar. Fiz essa triagem, fiquei isolado, fiz os exames, a tomografia, o raio-x e o exame de sangue, e um tempo depois eu tive a notícia que eu precisaria ficar internado, porque uma parte grande do meu pulmão estava acometida por alguma infecção e que, segundo o infectologista que estava no momento, caracterizava uma Covid, mas ele não poderia dizer que de fato era Covid. Por isso, eu precisaria ficar em observação. Em função de eu não estar com nenhum tipo de falta de ar ou nenhuma nada que deixasse o meu quadro muito mais grave, graças a Deus eu não precisei ser entubado e eu não precisei ir para o CTI. Simplesmente eu fiquei internado. Durante essa internação, os meus sintomas eles pioraram, muito provavelmente porque a doença ela estava evoluindo, então eu procurei o hospital na hora correta. Então eu sentia muitas náuseas, muita dor de cabeça, uma dor de cabeça muito forte, e fiquei me tratando no hospital em isolamento, com antibióticos e segundo o protocolo do Ministério da Saúde. Foi feito Foram feitos os exames de rotina para identificar se existia a Covid-19 de fato. Esse exame, inclusive, não por conta do hospital e nem por conta de equipe, ele demora para sair o resultado. Isso, na minha opinião, é um problema que a gente vai enfrentar, mas ele demorou 4 dias para sair o resultado e o resultado só saiu hoje.
Inclusive, o médico me mostrou no celular dele esse resultado que, de fato, deu positivo. Mas, nesse tempo de internação, eu fiquei do dia 3 até hoje pela manhã. Graças a Deus, ontem a gente repetiu toda a bateria de exames de raio-x, de tomografia, de exame de sangue, e vimos que a doença regrediu praticamente para zero, então não fazia mais sentido eu ficar no hospital em observação. Então, fui liberado hoje e já estou em casa. Permaneço de quarentena. A recomendação foi que eu permanecesse pelo menos mais 7 dias, muito embora a minha doença já tenha 15 dias a partir do início. É importante, segundo o médico, que eu ficasse, era importante que eu ficasse mais 7 dias, pelo menos, em isolamento. Estou sem máscara, porque estou num lugar totalmente vazio, não estou em contato com ninguém, mas moro com meus pais são um grupo de risco, e a gente precisa ter o maior cuidado necessário nessa hora. Eu queria deixar aqui, na verdade, um apelo para toda a população, não é nenhuma mensagem, que é pedir que, se as pessoas puderem, é importante salientar, se as pessoas puderem, ficar em casa. Por que eu digo se as pessoas puderem? Existe o pilar da economia e existe o pilar da saúde. Nem sempre os dois vão concordar. Mas é fato que eu, com 34 anos, peguei essa doença. Se eu não tomasse cuidado, eu tinha transmitido para os meus pais, que são um grupo de risco. Então, se puder, fique em casa. Se não puder ficar em casa, tome todas as precauções que o Ministério da Saúde está recomendando. Isso não é brincadeira, é uma doença insistente, é uma doença que ela não vai embora, pelo menos no meu caso, ela não foi embora enquanto eu não procurei ajuda médica. E é importante você conhecer o seu corpo para você saber que não é simplesmente uma gripe, o que não é simplesmente uma garganta que está sendo infeccionada. Então, se puderem, pessoal, fiquem em casa. Se não puderem, sigam todas as recomendações de lavar as mãos, de utilizar o álcool em gel. E eu não preciso repetir todas as recomendações que estão sendo ditas, estão sendo faladas aí. A minha mensagem ela é bem nessa linha de raciocínio.